Bem, vamos dar início ao curso de derivada com a primeira questão. A primeira questão pede exatamente para usar a definição de derivada para verificar se a função dada, neste caso uma função quadrática, se a função ela é derivável neste ponto. Ok? Então, inicialmente, o cálculo da derivada ele vai ser feito via definição, ou seja, usando o limite. E claro que à medida que a gente for avançando, a gente vai perceber que a derivada ela vai ter regras próprias, ou seja, você vai conseguir calcular a derivada sem precisar usar limites, né? Então existe um conjunto de regras, propriedades operatórias que permitem o cálculo da derivada de uma função em um ponto sem precisar de limite. Porém, no início do curso, o estudante ele é, na realidade, induzido a fazer o cálculo da derivada usando a definição, para entender a definição. Então, o que significa uma função ser derivável? Então, quando você vai calcular a derivada de uma função em um ponto x0, né, que a gente vai usar essa notação, f' de x0, derivada de f no ponto x0, você calcula um limite, que é exatamente o limite que define a derivada, que é esse limite aqui, sobre x menos x0 com x tendendo para x0. Um limite, quando você calcula, independente da função que está aqui, só existem três tipos de resposta. Ou isso dá um número, ou dá infinito, ou o limite não vai existir. Ok? Então, imagine que você vai calcular esse limite aqui para essa função, faz as contas e no final você acha um número. Se isso acontecer, ou seja, se a resposta desse limite que define a derivada, se isso for um número, a função em questão ela é dita derivável naquele ponto. Nas outras duas situações, ou seja, se esse limite dá infinito ou não existe, a classificação é a mesma. A função não é derivável naquele ponto. Antes de mais nada, vamos adaptar esse limite que define a derivada ao contexto. Então note que o x0 é 5. Então nesta definição, onde tem x0, eu vou trocar por 5. Então, no caso, é f' de 5. Derivada de f em 5. Isso daqui vai ser o limite, com x tendendo a 5, né, porque x0 é 5, de, aqui eu tenho f de x, menos f de 5, sobre x menos 5. Ok? Agora sim, vamos fazer os cálculos. Isso daqui vai ser o limite. Vamos ver quem é f de x ou qual foi a função f de x dada. No caso, x ao quadrado. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar x ao quadrado. Menos f de 5. O que é f de 5? F de 5 é o valor obtido quando trocamos x por 5. 5 ao quadrado. E isso daqui vai dar 25. Okay? Esse cálculo pode ser feito à parte, né? Então, o f de 5 é 5 ao quadrado, que é 25. Sobre x menos 5. X menos 5. E o x está tendendo para 5. Agora ficou fácil. O nosso f' de 5, vamos reescrever aqui, ele vai ser o limite. Esse limite aqui é um limite que nós já temos uma certa experiência, né? É só trocar o x por 5. Temos aqui claramente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Okay? Então, como nós já fizemos, né, no cálculo de limites, nós vamos fatorar esse numerador, sabendo que nesta fatoração com certeza vai aparecer o fator x menos 5, é ele que está gerando a indeterminação, ele já está aqui embaixo, a gente vai repetir, x menos 5, aqui x tendendo para 5, e aqui a fatoração é x mais 5, x menos 5. Né? A diferença de dois quadrados, vamos relembrar aqui, né? A diferença de dois quadrados não custa nada, isso daqui é sempre o produto da soma pela diferença. Okay? Então vamos fazer o cancelamento e trocar o x por 5. Então 5 mais 5, 10. Então, conclusão. A função dada, a função x ao quadrado, ela é derivável no ponto 5
E além disso, o valor da derivada, ou seja, o f' de derivada, ou seja, o f' de 5, a derivada de f em 5, ela vale 10.